Estamos aqui para poder, mais uma vez, participar da nossa escola bíblica dominical. Última lição do nosso trimestre, nosso primeiro trimestre do ano de 2020. E assim como fizemos na semana passada, você que está aí, que não pode vir para a escola bíblica dominical, que não pode participar dos cultos, tendo em vista essas nossas determinações de governo, também do nosso pastor, o pastor João Adair, que recomendou muito prudentemente que nós ficássemos em casa, nós vamos ter a escola bíblica dominical. Faça a escola bíblica dominical na sua casa. Então a lição hoje de número 13, e ela tem como tema Relacionamentos do Cristão, Deus e Família. O texto áureo da lição está em Mateus, no capítulo 10, no verso de número 37, que diz o seguinte: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Está em Mateus, capítulo 10, verso de número 37. A verdade aplicada: é importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando os relacionamentos com Deus. O objetivo da lição: explicar os níveis de relacionamento de Jesus, mostrar alguns aspectos da vida cristã com relação à família, enfatizar a relevância do relacionamento com Deus. Os textos de referência estão em Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 12 e Lucas capítulo 14. Se você tiver aí com a sua Bíblia, tiver aí com a sua revista da Escola Bíblica Dominical da Betel, então um comentário do Bispo Abner sobre a nossa família natural segundo os valores e princípios cristãos, você pode ir acompanhando aí na lição de número 13. Lucas 2, capítulo de número 51, diz o seguinte: desceu com eles e foi para Nazaré, e era de sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Esse texto nós vamos falar dele depois. Porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai e a mãe, contra a filha e a filha, contra a mãe. A sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Isso aí está em Lucas 12, 52 e 53. Agora vamos ler Lucas 14, verso 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então nós temos 3 tópicos, como em todas as nossas lições da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Então nesses 3 tópicos vamos ver diferentes níveis de relacionamento, o cristão e a sua família, e o nosso relacionamento com Deus. Então, nesse primeiro tópico, diferentes níveis de relação, nós temos aqui no 1.1, Jesus e sua família terrena. Então, Jesus, ele nos dá exemplo. Então, nesse tópico de número 1, nós vamos ver aqui o exemplo de Jesus com relação à sua família terrena, com relação a seu pai e sua mãe, né, de relacionamento de Jesus com Maria e José, e o relacionamento de Jesus com seus discípulos. Não tem maior referência, né, para nós, né, na vida ou na Bíblia. A nossa maior referência realmente é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que viveu nessa terra como homem e como homem teve sim a sua família terrena. E algumas pessoas perguntam como era Jesus entre os 12 e os 30, né, que na Bíblia tem pouca coisa sobre isso. Até os 12 nós temos ali uma passagem muito interessante, mas como é que era aí Jesus dos 12 até os 30? A gente não sabe como é que é, mas a gente vê que a partir dos 30 e antes dos 12, a gente tem uma referência boa, a gente vê que a preocupação de Cristo era viver para Deus. E com relação à sua família terrena, Jesus, ele deixa claro o seguinte, que o que ele era em casa, né, aquilo que ele foi em casa nesse período, até os 30 anos, que é quando começa o ministério de Cristo, então até os 30 anos, com certeza, né, a vida dele foi de tal forma que quando passou dos 30 e começou o seu ministério, a gente vê que ele deu fruto. Então, o que ele foi em casa gerou fruto fora da sua casa. Então, acho que é o primeiro ensinamento para a gente aqui nesse dia, na escola dominical, é que você dá fruto em casa e também dá fruto fora de casa. Tem muita gente que dá fruto fora de casa, na igreja, um bom trabalhador, mas em casa não dá fruto. E a maior realidade da nossa vida cristã é que quem dá bons frutos, de uma árvore sai um fruto só.
Então que você possa ser essa árvore boa, que dá fruto a seu tempo, um tempo bom, e dá fruto tanto em casa quanto fora de casa. Depois nós vamos ver sobre isso também. Eu peço a você que até o final você fique aí conosco, porque no final tem algumas dicas muito boas da sua vida cristã. Eu queria ler com você, nesse tópico de número 1, o que está escrito em João, no capítulo de número 1, no verso de número 14, né? E diz aí: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." A grande marca que está nesse tópico 1 da lição é dizendo aqui, de acordo com o plano divino de salvação, o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele nos deu um grande exemplo que ele foi família também, esteve dentro, inserido dentro de uma família. Na outra lição também nós falamos sobre isso, da inserção de Cristo dentro do mundo, de ser um exemplo, e como família ele teve a sua vida terrena, como está aqui no tópico 1.1. No 1.2 fala do relacionamento de Jesus com Maria e com José, com seus pais. E no relacionamento dele com os pais tem um fato muito interessante em Lucas. Se você puder abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 2, no verso de número 40, diz o seguinte, olha: "E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele." Como é que ele era em casa, então, respondendo até o questionamento do 1.1? Estou usando 1.2 para responder 1.1. Ele em casa se fortalecia. Então, uma recomendação para você que esses dias está vivendo em casa: se fortaleça em Deus, cresça, né? E se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e de graça. Você pode ter uma vida espiritual profunda em casa e crescer em casa. Porque nesse tempo aí, você deve lembrar que Jesus não estava ainda exercendo o seu ministério. Ele era uma criança ainda, né? Com 12 anos ali. Então ele não estava ainda exercendo o seu ministério. Mas apesar de não estar exercendo o seu ministério, não estar podendo fazer aquilo que de repente até ele mesmo queria, ele diz que a comida dele era fazer a vontade de Deus, então ele estava ávido por fazer a vontade do Pai. Ele fala aqui com seus pais: "Vocês não sabeis que convém tratar dos negócios de meu Pai", né? Está logo à frente ali no verso de número 49, você vai ver isso aí. Ele gostava de tratar das coisas do Pai, mas enquanto não podia diretamente estar fazendo milagres, curando, ele crescia e se fortalecia. Que nesse tempo que você não pode ver a escola dominical, não pode estar nos cultos, se fortaleça em Deus, cresça no Senhor. E uma outra coisa interessante, no 2:51, é que ele assim desceu com eles e foi para Nazaré. Isso Jesus, né? Desceu com eles e foi para Nazaré e era ali sujeito. E a sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Olha que legal, Jesus não estava exercendo seu ministério ainda terreno na sua plenitude, é claro, já estava dando testemunho, né, como criança, mas ele era sujeito ao seu pai e à sua mãe. Isso é muito legal. Um bom filho. Então, se você é um bom crente na sua família, você é um bom filho, você é um bom marido, você é uma boa esposa, você é um bom pai, você é uma boa mãe. O fato de não estar exercendo seu ministério, né, ele não está exercendo seu ministério, você cresce. Mas um grande ministério seu é ser pai, ser mãe, ser filho, ser esposa, ser marido. Então essas coisas você não pode esquecer, né? Que o seu papel dentro de casa você tem que exercer muito bem. É engraçado porque Lucas ele faz uma pesquisa, ele não conviveu ali com Cristo. E nessa pesquisa eu imagino ele perguntando para alguém como é que ele era em casa. Alguém deve ter dito para ele: olha, a mãe dele ficava muito feliz com ele, era um bom filho. Que você possa ser um bom filho, que você possa ser um bom marido, uma boa esposa, que você possa ser um bom pai, uma boa mãe, exercendo muito bem o seu papel. Se você é pai, você educa e não irrita vossos filhos, como diz a Bíblia. Se você é marido, você é o cabeça do lar, ama sua esposa, a Bíblia diz, como o seu próprio corpo. Se você é mulher, você é submissa, ou seja, está sob uma missão. Você é ajudadora, você é mulher sábia que edifica a sua casa. Esse papel é seu. E Jesus exercia bem o seu papel na sua casa. Exerça bem o seu papel também. Honrar a Deus com o seu papel, o principal papel que você tem na vida, né, de ser uma boa família.
Então, relacionamento familiar tem regras, e ele se sujeitava a essas regras. Jesus era, quanto mais, na Bíblia a gente vê vários exemplos. João fala assim, mas quem sou eu para te batizar? Não, convém que eu cumpra toda a lei. Jesus era um cumpridor de lei, e ainda bem que estamos fazendo isso, né? Estamos cumprindo a lei. Então, o papel de cada um dentro do lar deve ser obedecido. No tópico 1.3, diz assim, relacionamento de Jesus com seus discípulos. E na lição, né, no tópico 1.3, lá no final, diz assim, Deus também usa o aspecto estreito e íntimo do relacionamento familiar como ilustração do seu plano de reunir um povo identificado como família de Deus. Isso em Efésios capítulo 2, verso 19, está muito claro, em que a palavra de Deus ela nos coloca uma igreja, um corpo, uma família mesmo, né? E isso é muito legal. E Jesus ele tinha um relacionamento com seus discípulos que ele ia além um pouco da relação só de mestre e discípulo, né? Se você olhar, se eu queria que você abrisse também a sua Bíblia nesse tópico 1.3, no livro de João, no capítulo de número 15, verso de número 15. Olha que legal. O relacionamento de Jesus com seus discípulos, olha como é que ele funcionava. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então Jesus, ele queria ter esse relacionamento, né? Nós falamos, Senhor, eu sou teu servo, mas olha a intenção dele para nós, né? E nós temos uma canção, não sou apenas servo, né? Teu amigo me tornei, né? E é legal, tomara que Jesus olhe para nós hoje e tenha esse relacionamento de amizade com a gente, amigo que se faz conhecer, mostra seus segredos, confessa, fala, né? Aquele clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Só para amigos você revela segredos. Então que você possa ter esse relacionamento. Nós estamos falando de relacionamento, do crente esse relacionamento. Ele tem relacionamento em casa, né, com família, você tem também não só os pais, né? Tem tio, tia, primo, sogra, né, sogro, nora, genro. Você tem outros níveis, sobrinhos, netos. Então você tem níveis de relacionamento na sua família. Você tem que dar exemplo, você tem que cumprir bem o seu papel. E também com seus amigos, né, com seus discípulos, e a igreja como um todo, que nós somos uma família, somos um corpo em Cristo. E eu creio que seja uma bênção você entender dessa forma, você ter pessoas com coisas em comum, principalmente as coisas de Deus. Então Jesus tinha muito em comum com seus discípulos. O tópico de número 2, nós já falamos do 1, diferente nível de relacionamento. Agora vamos ver o tópico 2 da lição, o cristão e a sua família. No 2.1, logo no início diz o seguinte, a importância da coerência. Ó, preste atenção nesse negócio, viu? Coerência. O termo coerência indica coesão, harmonia. O cristão é chamado a um viver coerente, conduta em harmonia com os princípios bíblicos, nos quais cremos e anunciamos. Olha, essa parte aqui, irmãos, eu considero uma das mais fortes da lição. É claro que toda lição é muito importante, né, nessa nossa última lição do trimestre, mas essa coerência está faltando para muita gente, para nós. É muito difícil viver essa coerência, a canção que viver para Deus e pensar em Deus, romper as barreiras, né, do mundo, né, aquela coisa de sermos crentes e ao mesmo tempo sermos bons profissionais, de sermos crentes e sermos bons em casa, né? Pessoas que, daqui a pouco nós vamos ver aqui, pessoas que não têm na sua casa todos que são crentes, mas a importância da coerência. E eu queria ler com você aqui um versículo que é muito, duas passagens, né, na verdade, que estão na carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, né, no capítulo de número 3. Abra aí a sua Bíblia, eu acho que é importante você ler, marcar, lembrar dessa passagem da Bíblia tão importante para nós, que fala da coerência, da harmonia. O bispo Abner colocou isso aqui porque ele deve ter muitos exemplos para nós para contar, e ele queria que isso ficasse marcado. Fala o capítulo 3, depois você leia com mais calma, os deveres dos bispos e dos diáconos. E aí diz o seguinte, no capítulo 3, do verso 4 no verso 5, para quem quer ser bispo, quem quer ser diácono, quem quer ser obreiro, que governe bem a sua própria casa,
tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Olha que coisa, a Bíblia tratando da incoerência, e que você possa ter uma vida coerente, uma vida equilibrada, como você na igreja, você é em casa, assim como você é em casa, você é na igreja. E tem um outro versículo também, capítulo 5, ainda nessa epístola de Timóteo, capítulo de número 5, fala das viúvas, mas vai atingir você também. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprenda primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Olha a importância que ele dá de em casa ter coerência. Você atende bem fora e às vezes não atende bem em casa. E aí a Bíblia fala, não, você tem que ter coerência. E no verso 8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, essa é forte, negou a fé, e é pior do que o infiel. Irmãos, não podemos ser piores do que aquela pessoa que não conhece, a pessoa não conhece a Bíblia, você conhece. Seja coerente. Muitas vezes a gente vai buscar o drogado, vai buscar o incrédulo, vai buscar o rebelde, você vai buscar uma pessoa na igreja, fora, sai de madrugada, mas você não busca na sua própria casa. Que nesse dia de hoje, nessa escola bíblica dominical, você tenha um desejo no teu coração de ter coerência. Você vai buscar seu marido, você vai buscar sua esposa, você vai buscar o seu filho, no nome de Jesus. Tenha coerência no trato, trate bem as pessoas no trabalho, trate bem as pessoas na rua, trate bem seu vizinho, mas trate bem também em casa. Você perdoa pessoas que fazem coisas muito ruins com você, e às vezes você não perdoa em casa. Às vezes você esquece de coisas pelo bem do andamento do trabalho, você gera harmonia no trabalho e não gera harmonia em casa. Então que você possa ser um pacificador em casa também, que você possa estar disponível. Muita gente, o patrão manda, faz isso, faz aquilo, você faz. E em casa, você está disponível também para sua esposa, para o seu marido, para sua mãe, para o seu pai, um bom aluno, um aluno excelente, mas em casa dá trabalho para os pais. Então a sua vida é incoerente. Então que você possa, nessa escola dominical, né, assim como eu também, eu tenho que ter coerência. Né? Se eu falo que tem que obedecer, eu até coloquei aqui como um exemplo, fui na casa dos meus pais e minha mãe falou, meu filho, vá de táxi para voltar para o local onde você está dormindo, hospedado. Eu falei, não, mãe, já conheço isso aqui, eu moro aqui há muito tempo, já morei aqui. Minha mãe, não, meu filho, você tem que pegar o táxi e ir, porque de ônibus é perigoso. Então o que eu fiz? Eu obedeci a minha mãe, mesmo hoje estando casado, né, com 2 filhos, mas são meus pais, tenho que obedecer e tenho que ser coerente. Assim como eu obedeço os mais velhos fora do meu ambiente familiar, também na minha casa, no meu ambiente familiar, tenho que obedecer. Eu obedeci a minha mãe e fiz conforme ela falou. Então você faça isso também. Quando a família não se converte, muitos irmãos têm dúvidas sobre isso, mas a Bíblia te dá algumas dicas. Porque, como disse o bispo Abner no comentário da lição, nem sempre a realidade consiste em todos os membros de uma família servindo ao Senhor. Isso é real. Eu mesmo, na minha família, fui o primeiro a me converter. Hoje todos servem ao Senhor. Mas teve um período na minha casa que nem todos eram crentes. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Né? E a Bíblia fala que é possível você ser uma bênção na sua casa, principalmente quando diz respeito ao marido e à esposa, em 1 Coríntios capítulo 7, do verso 12 e no verso 14, olha o que diz a Bíblia. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem uma mulher descrente, olha só, falando dessa diferença em casa, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Palavra boa essa. Você pode sim ser uma bênção. E quando a Bíblia fala lá em Efésios, né, porque a própria Bíblia você explica como é que é esse negócio de santificar. Como é que eu santifico alguém em casa? Aí a Bíblia, ela perfeita como é a palavra do Senhor, lá em Efésios capítulo 5, vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar. Como? A Bíblia fala, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Olha que coisa boa. Como é que você santifica? É pela palavra. Você não santifica
obrigando, intimando, intimidando, né, fazendo birra em casa. Não, é pela palavra. E eu gostei muito de uma frase que eu vi esses dias de Francisco de Assis: pregue o evangelho em todo tempo, se necessário, use palavras. Então o evangelho é pregado com atitude. Se em casa você é coerente, na sua casa você vai ver que as pessoas serão santificadas. Você vai santificar pela palavra, sem dar uma palavra, como diz também 1 Pedro. Olha o que diz, que curioso o que diz 1 Pedro capítulo 3, em que fala que semelhantemente vós mulheres, sejam sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se alguém não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Então que você possa conquistar em casa pessoas sem palavras, seus filhos, seu marido, sua esposa, não sei como é que está a sua casa, eles seguirão ao Senhor, porque você vai viver a palavra. Não porque só você vai pregar, você vai pregar vivendo a palavra. A pessoa vai olhar e vai ver, não, ele realmente é crente, ele perdoa, ele realmente é crente, ele é amável, ele é de bom trato, ele é manso, ela é mansa, ela tem domínio próprio. Que bom quando alguém chega em casa da igreja e tá mais alegre, tá satisfeito, faz uma boa comida em casa, ajuda sua esposa, ajuda seus pais. Então, isso é o evangelho que transforma a vida e que transforma pessoas também. Então, que você possa tomar essa decisão de santificar pessoas pela prática da palavra. Santifique pela prática, pela palavra. Casamento é uma instituição divina para a vida na terra, está no 2.3. Bispo Abner coloca aqui na sua lição. O casamento deve ser também um instrumento que contribua na vida de santificação dos discípulos de Cristo neste mundo. E eu não tenho dúvida que Deus colocou a minha esposa, Adriana, meus filhos na minha vida, Pedro e Mariana, para que eu fosse também aperfeiçoado no relacionamento com eles. E cada dia que eu perdoo, que eu trato melhor, que eu procuro agradar a eles, que eu procuro transmitir conhecimento para os meus filhos, que eu ouço, que eu perdoo, que eu amo, eu estou melhorando minha vida como crente. Então é a prática da palavra na instituição casamento, na instituição família. Né? Você se relaciona bem em casa e também do lado de fora você se relaciona bem. Então você aprende, você é santificado. Eu já li o versículo, né? Que nós somos santificados, o marido e a mulher, um santifica o outro pela palavra. Então que você possa santificar no casamento, na família. Então esse 2.3 ele é muito complementar à coerência, né, do 2.1. E aí você fica... entende até o versículo 1 Coríntios 7, 8 e 9 também é citado aqui nessa... O 1 Coríntios 7 é citado também nesse 2.3. Depois você pode ler em casa esse 2.3 que fala do casamento como instituição divina. Nós já vimos isso durante todo o trimestre, da importância do casamento e da família, né, como um todo. Então que você possa, nessa escola bíblica dominical, entender que o casamento é uma instituição divina para a vida na Terra. Então, vamos entrar no último tópico da lição, o último tópico desse nosso primeiro trimestre, falando sobre, né, a família natural segundo os valores e princípios cristãos. E nada melhor do que terminar essa lição falando que na nossa família tudo depende desse tópico 3 aqui, nosso relacionamento com Deus. E nesses dias, né, de coronavírus, de confinamento, de quarentena, que as pessoas falam para a gente ficar em casa, como fica claro, né? Que agora, como disse um pastor amigo meu, falou assim, a desculpa que vai dar agora de não buscar o Senhor. Porque muitos dizem, não teve tempo de orar, não tive tempo de ler a Bíblia, né? E agora você tem tempo. Como é que está o seu relacionamento com Deus? E aí vem o 3.1. O amor a Deus, é o 3.1. Como é que está o seu relacionamento com Ele? Qual o primeiro de todos os mandamentos? Está escrito isso lá em Marcos, no capítulo 12, 28. É a primeira pergunta no 3.1, na sua lição, se você olhar, está essa pergunta feita. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Aí no capítulo 12, no verso de número 28, um discípulo pergunta e Jesus responde no 29. Jesus respondendo, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de todas as tuas forças.
Este é o primeiro mandamento, mas ele complementa com o segundo. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E aí o bispo Abner coloca aqui uma frase muito forte no final do 3.1. Há uma íntima relação entre o amor a Deus e o amor ao próximo. E eu coloquei aqui para você, só para que você possa acrescentar mais um versículo aí na sua revista, se você puder colocar esse versículo, que é o João capítulo 13, verso de número 34. Um novo mandamento vos dou. Esse é o novo mandamento. Nós vimos o primeiro. E agora estamos vendo um novo. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos amei. E olha que coisa tremenda e maravilhosa desse novo mandamento que Jesus fala em João capítulo 13. No verso 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como disse aqui o comentarista, o bispo Abner, há uma íntima relação entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Que você ame as pessoas, como ameis uns aos outros, com o amor de Cristo, como eu vos amei a vós. Talvez nessa hora aqui eles não sabiam exatamente qual era a dimensão desse amor. Quando viram Jesus pregado na cruz, eles entenderam que o amor que devemos amar uns aos outros é um amor sacrificial. Talvez no primeiro mandamento, as pessoas assim, realmente amar como Deus, amar ao próximo como a ti mesmo, amar o Senhor teu Deus, são semelhantes, né? Como é que é esse amor? O amor na prática de Cristo Jesus é o maior amor do mundo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então o amor da entrega, o amor do sacrifício, é esse amor que nós temos que amar o nosso próximo. E o amor a Deus está diretamente relacionado a isso. Você tem que amar o Senhor e vai gerar um amor assim já automático, vai ser espontâneo. Você vai amar outras pessoas se você amar a Deus. Discípulo de Cristo, e está no nosso texto de referência, discípulo de Cristo, dissensão e aborrecer. E aí algumas pessoas ficam com dúvida, né, no princípio da era cristã, logo depois, né, quando a igreja começa a sua atividade no livro de Atos dos Apóstolos, e a história da igreja conta isso, que as pessoas achavam que o cristão incentivava até a separação das famílias, né, porque não entendiam muito bem isso aqui. Mas o bispo Abner coloca aqui um comentário que eu queria que você grifasse aí, e diz o seguinte, ou seja, nenhum laço terreno deve diminuir nossa lealdade a Cristo. Eu me reporto aqui ao texto de referência, né, em que fala, quem ama o pai, o textual, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama ao filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Não está dizendo para você não amar os seus pais, não amar seus filhos, não é isso. Ele está dizendo que os laços terrenos não podem diminuir a sua comunhão com Deus. Você pode sim, deve ser na sua família um exemplo de amor, e é isso que você será, eu creio, depois dessa nossa revista tratando desse assunto sobre família. Eu creio que isso vai te fortalecer, você amar mais a sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, né, seus parentes, né, as pessoas que estão ao seu redor. Também não só amar, né, os seus parentes, mas amar ao próximo, né, como nós lemos agora. Mas nada pode diminuir o seu amor ao Senhor. Então, ame ao Senhor, né? Então, nada, se você ama alguma coisa mais do que ao Senhor, você não é digno dele. Então, que você possa sentir o desejo a cada dia mais de buscar ao Senhor. E aí vem o expresso no referencial adotado. E aí eu ressalto a você que você depois lesse em casa com muita tranquilidade, aí onde você está depois dessa lição, que você lesse todo o livro de Efésios, principalmente nessa parte que o comentarista coloca aí do capítulo 5, do verso 18 em diante, e vai até o verso 9. É uma passagem grande, eu não vou ler toda ela aqui para você. Mas aqui na lição, né, o comentarista coloca Jesus, o referencial na vida do cristão, como indicado, né, 5, 18 ao 33, ele vai falando sobre como devemos andar. Como é que você deve andar? E eu termino
né, essa nossa lição, dizendo assim, olha, vede prudentemente como andais, não andais como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós estamos próximos da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e o fato de estarmos aqui, tratando da escola bíblica dominical e sem estarem todos presentes, já é um sinal da sua vinda. Pelo que não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. E aí vem outra recomendação, não vos embriagueis com vinho. Eu queria terminar falando para você sobre isso, em que há contenda, mas nesse dia, nessa escola dominical, na sua casa, enchei-vos do Espírito de Deus, falando entre vós, não com contenda, com briga, agredindo um ao outro, mas que na sua casa tenha harmonia. Olha que casa linda é essa aqui. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Que na sua casa seja essa a realidade, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus. Não reclame desse momento, agradeça ao Senhor. Deus tem um propósito, entenda qual seja, como nós lemos anteriormente, qual seja a vontade do Senhor, dando graça por tudo ao nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Eu não vou ler o restante, porque se sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, depois disso é que fala dos deveres domésticos. Então ninguém é maior do que ninguém em casa. Um se sujeita ao outro dentro de casa. E ele termina lá no verso do capítulo meia dúzia, do verso 1 ao 9, ele vai além, porque ele fala também da relação com o seu patrão, com o seu empregado, que também é um momento agora que as pessoas estão discutindo isso, se deve ou se não deve trabalhar, mas a Bíblia responde qualquer coisa. Seja obediente. Você tem patrão, você tem empregados, seja um bom senhor, né? Fazer o mesmo para com ele, deixando as ameaças, né? E você que é servo, serve, obedecer ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, não servindo de vista. Então, que você possa, nessa escola bíblica dominical, andar, né, não como nécio, mas como sábio, começando dentro da sua casa. Que Deus te abençoe. Na próxima semana, no próximo domingo, estamos iniciando uma nova revista da Escola Bíblica Dominical. Procure a sua igreja, o seu pastor, o seu superintendente para comprar desde já a revista, para que na próxima Escola Bíblica Dominical, se permitir, estaremos aqui, ou alguma outra pessoa estará aqui ministrando na Escola Bíblica, mas que você possa se alimentar de Deus e crescer e se fortalecer no Senhor. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Eu agradeço a todos, ao pastor João Adair por me dar essa oportunidade, a pastora Kátia por me ceder essa sala, o Felipe e o Diego porque me ajudaram aqui na gravação desse vídeo. Então que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.